Mais uma semana passada de baixa liquidez, mas mesmo assim, Ibovespa com queda, caiu 2,19% na semana passada. A gente teve o dólar subindo 0,85% e FIX com alta de 0,72% e o Ibovespa acompanhou o que aconteceu lá fora também, o S&P com queda de 1,29, e essa semana que já é diferente da semana passada, logo no início, Bovespa avançando 0,97% logo nessas primeiras horas do pregão, batendo 117 mil pontos, mais precisamente 117.700. Dólar comercial caindo 0,44%, a R$ 4,96. Temos também a curva de juros aqui mais curta, também em queda, diferente das pontas mais longas, subindo ligeiramente. Aqui no Brasil, a agenda da semana já é mais agitada, tanto no Brasil quanto lá fora. Aqui tem como destaque os dados de inflação da nossa atividade econômica. Aqui no Brasil também lá fora, né? A inflação é a palavra da semana. Aqui na agenda brasileira, o principal destaque é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, referente ao mês de agosto, né? O dado que vai ser divulgado pelo IBGE na terça-feira, e a previsão é de uma alta mensal de 0,29%. Assim, ainda espero por uma aceleração, já que julho, indicador, né, no mês passado, o indicador avançou 0,12%. O índice deve ser impulsionado pelo setor de veículos, né, com o fim do programa de descontos do governo, e também pelos preços da gasolina, né, com altas recentes nas refinarias, e a gente viu também o petróleo subindo bastante por esses dias. A taxa anual, que fica de 4% em julho, deve ir agora para 4,7%. Tá? Além do dado da inflação, o IBGE também vai divulgar alguns outros indicadores econômicos ao longo da semana. Vamos ter na quinta-feira, dia 14, que saem os números do setor de serviços em julho, e também vendas do varejo no mesmo mês. E no próximo slide a gente vê ali o cenário internacional e os índices futuros dos Estados Unidos nessa manhã chegam subindo, né? Investidores também aguardam um lote de importantes dados econômicos nessa semana, e também lucros de algumas empresas de tecnologia que vão sair também essa semana. O Dow Jones subindo 0,21%, o S&P 500 com uma alta de 0,35%, Nasdaq com uma alta de 0,5%. Quarta-feira e quinta-feira, que trazem as últimas leituras do índice de preços ao consumidor, o CPI, lá dos Estados Unidos, e também o índice de preços ao produtor, respectivamente. Investidores também esperam algumas leituras mais baixas desses índices, embora ainda não descartem que ambos possam subir devido a algumas pressões, principalmente a pressão do custo de energia lá nos Estados Unidos. Os dados nas vendas do varejo também são esperados na quinta-feira, e a pesquisa de sentimentos do consumidor também será divulgado na sexta-feira. Então, agenda agitada, e essas pesquisas, esses dados devem fornecer uma visão mais ampla sobre o desempenho dos gastos nos Estados Unidos no resto do ano. Temos na frente corporativa os investidores que receberão atualizações financeiras de dois grandes gigantes da tecnologia. Temos a Oracle na segunda-feira e a Adobe também na quinta-feira. Então, volatilidade em relação à Nasdaq. Semana também vai ser marcada pela reunião do Banco Central Europeu, a autoridade monetária que vai anunciar também a decisão sobre os juros na quinta-feira. A maior parte dessas projeções aponta uma manutenção da taxa de 4,25%. Então, semana carregadíssima em relação a notícias, tanto lá fora quanto aqui. Inflação é a palavra da semana, que justamente justifica essa taxa de juros. E lembrando que taxa de juros mais alta significa mercado mais para baixo, principalmente aqueles que trabalham na parte de tecnologia, assim como a gente vê na Nasdaq, é mais sensível do que as outras, né? Então, qualquer notícia em relação a isso
vai pesando bastante em relação a enxergar se essas altas aqui na taxa de juros americana está impactando a inflação, está segurando a inflação. Então, isso a gente vai enxergar pela leitura do CPI na quarta-feira e de uma coisa interessante aí nessas novas projeções para a taxa de juros americana no final do ano é que agora não se tem já uma expectativa de queda, não, pelo menos de acordo aqui com esse gráfico aqui divulgado pelo Fed Watch, né, que a gente encontra. A expectativa maior é de permanência da taxa de juros de 5,25, como é antes, mas o que marca bastante é que não termos mais expectativa, pelo menos por enquanto, com essas informações e com essas leituras que tivemos, principalmente da parte de emprego lá nos Estados Unidos, o payroll, já a perspectiva é ou de permanência ou de aumento. Beleza? No próximo slide, a gente já volta aqui no mercado brasileiro, a gente vê a expectativa do Copom, da curva de juros, do próprio mercado mesmo, né? E a expectativa permanece semelhante à da semana passada, com o término de 11,50, tendo um corte nesse mês, na reunião desse mês, do dia 21, de 0,5 pontos percentuais, a gente tem depois 12,25, mais um corte de mesma magnitude, e o maior corte, pelo menos de acordo com a expectativa da curva de juros, é de maior, indo para 11,50 aqui na última reunião, que acontecerá no dia 14/12 desse ano. Beleza? No próximo slide a gente consegue ver o relatório Focus da semana. Como destaque, a gente vê o IPCA com ligeira alta, né, de 4 para 4,93, lembrando que há 4 semanas era 4,84 a expectativa do IPCA. Isso é muito justificado, tanto como a gente falou aqui, de todas aquelas questões das vantagens que o governo vinha, principalmente na parte de automóveis e também na parte de custo de energia. Lá nos Estados Unidos também é uma preocupação, aqui também com essa alta que a gente vê do petróleo por enquanto, e também o câmbio aumentando, a expectativa do câmbio aumentando também impacta a inflação para cima, né? Então essas perspectivas que antes eram de baixas consecutivas agora vem aumentando semana após semana, embora ainda ligeiro. Mas uma coisa interessante que a gente chega aqui no relatório Focus é mais uma alta em relação ao PIB, né? A variação de 4 semanas que era de 2,29, hoje já está para 2,64, e permanência diferente do mercado ainda, né? A permanência aqui de Selic a 11,75, mercado precificando a 11,50. Então, esses são os destaques do mercado financeiro para essa semana. Vamos ter uma excelente semana.